Bom dia, meus amigos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós temos a alegria de começar um trabalho, um seminário de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós queremos apresentar para vocês aqueles que ministrarão esse seminário para nós e também pelos nossos objetivos aqui da nossa casa. Achamos bastante importante esse estudo que faremos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso irmão Antônio César Pérez de Carvalho, ele é super conhecido no nosso movimento espírita, paulista de Araçatuba, que transitou pelo estado inteiro, pelo território nacional, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, mas antes disso ele foi presidente da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo e também ele é um dos diretores do Conselho Espírita Internacional. Então, é alguém que tem uma vivência, uma bagagem muito grande e também ele é da área de educação, mestre, doutor, pós-doutor, né? Tantos estudos que ele tem. A sua esposa, nossa querida Célia Maria Reis de Carvalho, também foi diretora da USE, também está no movimento espírita ao longo de muitos anos, também na área de educação, já pedi help para ela diversas vezes na área de educação, né? E o seu filho, Flávio Reis de Carvalho, então, que é o nosso... Aliás, eu não sei nem como apresentá-lo, porque eu conheci ele desse tamanho. Está mais pro meu sobrinho do que essa figura profissional que ele é hoje. Hoje ele é doutorando em Ciências de Religião e é um estudioso da doutrina espírita. Aliás, os três são estudiosos, mas ele em especial quero dar essa ênfase, porque a juventude nova, né, chegando com esse jeito bom de estudar, de ser estudioso, conhecedor da doutrina espírita. Nós precisamos muito disso mesmo. Então, vocês estarão em boas mãos e é com muita alegria que nossa Casa Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo quer recebê-los para esse seminário de hoje. E também ficamos felizes que eles estarão conosco, certamente, em outras oportunidades para o trabalho que daremos o andamento. Né? Então, receba o nosso abraço e o nosso agradecimento. Obrigada. Bom, para nós é motivo de alegria. Tá bom, então. Aí também. Não, você pode andar. Pode andar. É motivo de alegria esse momento aqui em São Paulo, né? No retorno nosso à capital paulista, de iniciarmos um seminário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, orientação para o estudo. A ideia nossa, que foi conversada com a diretoria, né, do Centro de Documentação, é realizar esse seminário e com a proposta de após o Carnaval, nós iniciarmos aqui uma reunião de estudo, pensando interessados, multiplicadores no estudo do Evangelho, provavelmente pela sugestão da diretoria, às sextas-feiras à noite, que é o dia que está mais livre aqui, né? Seria um dia mais livre para vocês todos. Então, interessado. essa que é a ideia. Então, nós vamos ter na programação, nós vamos ter a minha fala no primeiro lugar, onde nós vamos abordar o contexto em que Allan Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que surgiu esse livro? E por que estudá-lo?
na sequência, a série estará falando sobre a estrutura e composição dos capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e finalmente o Flávio estará abordando os parâmetros e diretrizes para o estudo dos versículos que estão citados por Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos deixar as perguntas para o final, para ficar mais livre, né? Independente de horário, após a apresentação das 3 falas. E a série, ao final, ela vai também mostrar qual é o programa, né, daquela reunião de estudo para o ano que vem, com base no Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida aqui o Centro de Documentação vai estar realizando também um almoço beneficente para aqueles que puderem permanecer, né? Bom, sobre o contexto em que viveu Allan Kardec e o período em que ele elaborou o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, isso é muito importante nós lembrarmos, porque foi uma época bastante difícil e conturbada na França. Kardec nasceu no período de Napoleão como imperador. Napoleão foi coroado imperador, ele se coroou imperador 2 meses após o nascimento de Kardec. O pai de Kardec era ligado à Revolução Francesa, ligado às tropas de Napoleão, mas é bom dizer que Kardec, primeiro, nunca viveu em Lyon, ele apenas nasceu lá. Segundo, ele não teve ligação com o pai, porque o pai logo depois foi designado para acompanhar tropas de Napoleão na Itália, depois na invasão da Península Ibérica, e desencarnou rapidamente. Então ele teve mais contato com a família materna, e que era descendente de aristocratas franceses e católicos, enquanto o pai era ligado ao movimento revolucionário. Como jovem, ele estudou com Pestalozzi, como todo mundo sabe, que tinha uma proposta educacional na época inovadora, né? E Pestalozzi, alemão, né, de formação ou de influência, porque ele é da região ali de Zurique, e ele nasce, inclusive, num ambiente de crescimento do protestantismo. Então, Kardec vive na escola de Verdun um contexto de alunos de influência católica e alunos de influência protestante. E o próprio Pestalozzi, embora protestante na sua cultura alemã, ele era muito aberto à diversificação e ao respeito. Então é interessante a gente saber que ele foi criado em uma condição muito especial dessa maneira. Porém, ele como jovem, como professor, como criador de uma escola privada, ele viveu sobre 3 reinados, uma república e finalmente mais um imperador, o Napoleão III. Então foram períodos onde ocorreram não só a troca do mandatário, mas propostas de Estado bastante diferente também, chocantes às vezes. Ele conviveu com toda essa realidade. E com o imperador Napoleão III, esse se tornou até simpatizante do Espiritismo, quando leu o Livro dos Espíritos, ofertado pela teatróloga George Sand, que era amiga, né, do imperador, e que convidou várias vezes Kardec. Então veja, ele vive esse momento. Agora, no tocante à religião, é aí que nós queremos chamar a atenção. O catolicismo ele foi bastante comprometido com a Revolução e principalmente com o período do terror. Porque o terror bota por terra todo o ideário da própria Revolução. E é interessante que nesse período eles entronizam a deusa razão na Catedral de Notre-Dame, né, por ordem de Robespierre, e que era uma bailarina, quer dizer, um verdadeiro assinte, né, à tradição e à cultura do povo francês. E parte então para a chamada fé racional, religião racional. Era essa a proposta daqueles revolucionários.
E isso mexeu, né, com a estrutura, com a base do povo francês, que basicamente tinha uma maioria católica, mas um protestantismo crescente. E Napoleão, ele assina com o Papa a Concordata no ano de 1801, ainda como cônsul, antes de ser imperador, onde ele restabelece outra vez o catolicismo na França, mas coloca limites e começa a separar Estado e religião, e respeitando inclusive o protestantismo que estava crescente. Então ela deixava de ser religião oficial, o catolicismo, mas respeitando. E é um período muito difícil por causa de todos esses choques. Então, se Napoleão, por um lado, fez as conquistas que todo mundo sabe e exagerou bastante na dose, na origem ele tinha o propósito de fortalecer a defesa do território francês e da proposta inovadora da França. Então ele restabeleceu as condições do Estado, da educação, da cultura, que foi interessante. E deu, com essa concordata, restabelecendo também a religião de novo no povo francês, que era necessário para as condições da época. Então é esse o ambiente que Kardec desenvolveu toda a sua vida. E aí tem um detalhe, surge no seio da igreja alguns homens que têm propostas inovadoras, a começar com Lamennais, Félicité Lamennais. Lamennais, ele desencarna já contemporâneo de Allan Kardec, escrevendo as suas primeiras obras, e Lamennais era um idealista dentro da igreja, já com a ideia de separação de religião do Estado, de respeito à consciência das pessoas, e ele criou um jornal, L'Avenir, falando do futuro espiritual. Então era bastante inovador, mas político. Foi deputado no período republicano, né, e em consequência de toda essa sua postura, obviamente que ele foi excomungado pelo Papa, né? E ele era tão firme na sua posição que deixou no seu testamento o pedido para que o seu corpo não fosse sepultado em cemitérios católicos. Pois bem, ao mesmo tempo, um discípulo e contemporâneo dele, Lacordaire, Robert Lacordaire, também com ideias parecidas, contribuidor também do periódico L'Avenir, ele trabalhava diretamente com textos que falavam do mundo espiritual e do mundo corporal, então dos dois mundos. Veja que coisas interessantes essa de Lacordaire. E que também foi perseguido pela própria igreja, pela posição, né, de um religioso católico com ideias assim mais livres. Outro religioso da época que se destacou foi Jean-Marie Vianney, que é chamado de Cura d'Ars. Cura é um pároco, né? E d'Ars é uma cidadezinha pertinho de Lyon. Ele tinha um propósito diferente já. Ele era o pai, o pároco, o pai da comunidade. Então, caracterizado pela gentileza, pela prática da caridade, por atenção a todos aqueles que o procuravam, e era médium, e curava também pessoas, médium de efeitos físicos, inclusive. E ele exaltava em todos os seus sermões o bom Deus, a citação dele, o bom Deus. O interessante é que os três desencarnam antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os três têm mensagens assinadas no Evangelho segundo o Espiritismo, Lamennais, Lacordaire e o Cura d'Ars. E Lamennais também tem uma mensagem assinada, uma resposta sobre penas eternas no Livro dos Espíritos. Então vejo que é um ambiente que surgem renovadores também com esse objetivo. Mas havia um entrechoque muito grande, tão grande, que no ano que Kardec lança o Livro dos Espíritos, que foi em abril, no mês de janeiro, um padre chamado Verger, ele assassina o arcebispo de Paris, o bispo Sibour, que estava saindo de uma igreja próxima ao Panteão, né?
em Paris, e ele assassina. Por que ele assassina? Porque ele tinha ideias também inovadoras, o padre Verger. E nessas condições, ele se inflamava. E quais eram essas ideias? Em primeiro lugar, ele não aceitava o celibato dos padres. Em segundo lugar, ele não aceitava o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a virgindade de Maria. Ele não aceitava. E discutia e era panfletário. Mas no momento de exaltação, e porque o arcebispo de Paris era conservador, ele comete esse crime. Isso foi manchete durante tempo nos jornais. Como viveu o período de exceção, ele foi preso, condenado e executado no prazo de 20 dias apenas. E ele se manifesta pouco tempo depois na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Allan Kardec inclui a mensagem dele entre os espíritos arrependidos de o céu e o inferno. É interessante a gente destacar isso. Então eu brinco sempre, né? Ele praticou um crime pelo qual ele poderia ser levado lá para os quintos dos infernos, né? Por matar o arcebispo de Paris. Mas de repente ele é um espírito consciente, arrependido, e dizendo que está se preparando para a reencarnação, e isso Kardec publica no Céu e Inferno. Então foi esse o ambiente religioso que Allan Kardec conviveu. Ao mesmo tempo, o ambiente francês da cultura era bastante desenvolvido. Era a época de Arago, era a época de Flammarion, jovem, né, já como astrônomo, era a época de Charles Darwin, de Wallace lá na Inglaterra, de Victor Hugo, quer dizer, uma efervescência cultural e científica muito grande, ao mesmo tempo em que Kardec estava se dedicando ao estudo das mesas girantes e falantes. Então esse é o outro aspecto. Aí tem a eclosão dos fenômenos de ordem mediúnica que aconteciam nos Estados Unidos, em Paris, e na Inglaterra, em vários locais, e que ele foi chamado por ser um professor, um estudante de magnetismo, membro da Sociedade de Magnetismo, para conhecer aqueles fenômenos. E aí ele se convence que eram espíritos, né, que estavam se manifestando, e ele valoriza mais o conteúdo do que o fenômeno. Então ele parte para a elaboração do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Em 1864, em abril, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo? O livro dos Espíritos é a obra básica, inaugural, vamos assim dizer, e que tem assim, um conteúdo mais filosófico, né, mais genérico. Mas na terceira parte ele trata do ensino moral, a parte moral dos ensinos de Jesus, também genericamente. E ele sentia a necessidade, por causa de todo esse contexto que nós estamos falando, e por orientação, né, dos espíritos que o assessoravam, que era necessário uma obra mais específica. Então ele começa a pensar no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele prepara uma proposta, uma estrutura, começa a trabalhar. De repente, ele estava assoberbado de afazeres em Paris, cansado e adoentado. Kardec já tinha um probleminha de ordem cardíaco, né, que era conhecido dele. E foi orientado e inspirado pela espiritualidade que se afastasse de Paris. Então ele segue, no final de agosto do ano de 1863, uma cidade chamada de Saint-Adresse, que fica na Normandia, no litoral ali, próximo à foz do rio Sena. Na época era um local de veraneio, com aquelas cabanas de praia, casas, etc. E lá ele se instala para que ele ficasse isolado, sozinho, em melhores condições para captar as inspirações que vinham do alto para pensar melhor no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele escreve, nesse período, várias cartas à sua esposa Mélie Boudet.
falando, né, das condições, descrevendo a beleza do local, ele se sentindo recuperado por estar próximo ao mar. Ele faz uma série de registros assim, pessoais interessantes. O apoio de duas senhoras, uma delas, uma viúva, conta inclusive que ele ficou maravilhado que na residência da senhora Lombard serviram uma torta de ameixa, né? Então aí uma boa recomendação para quem quiser pensar nisso. Então ele registra muita coisa interessante e de cunho pessoal para a sua esposa. E uma delas, né, ela desencarna e também tem mensagens incluídas depois no livro Céu e Inferno. Mas nesse período, ele ficou lá quase 2 meses, isolado. E pensando, né, ele mudou toda a estrutura do livro que ele pretendia publicar. Então ele precisava realmente um maior isolamento, ele chama, entre aspas, né, de um retiro espiritual, para que ele pudesse melhor captar o apoio da espiritualidade. E ele muda a estrutura, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, e no final de 1863 ele já entrega para o seu editor. Aí ele já começa a anunciar que seria publicado, e o livro vem a lume em abril de 1864, com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O termo imitação, ele chocou um pouquinho na época, porque ele dá duplo sentido. Então o próprio editor dele sugeriu que na segunda edição ele tirasse o termo imitação. Então ficou só na segunda edição já o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na segunda edição ele mexeu em algumas coisas, mas foi na terceira edição que ele chegou a essa configuração atual, porque ele tinha número corrido de todos os itens, né? Não separava alguns capítulos. Então ele mudou mais uma vez na terceira edição, que é a versão que existe a maioria das publicações aqui em nosso Brasil. Então é interessante a gente situar esse papel, né, que o Espiritismo veio a executar com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele marcou um momento tão sério que ele foi lançado em abril. No mês de maio ele já estava no Index Librorum Prohibitorum. O Livro dos Espíritos não tinha entrado até então, porque não caracterizava ainda uma interpretação livre do Evangelho, né, sem a intermediação da Igreja. Mas um mês depois o Evangelho segundo o Espiritismo já estava proibido. E ele passou então a cumprir o papel dele, né, que é, segundo os Espíritos já alertavam, de preparar, de restabelecer o edifício da fé. Era esse o propósito da espiritualidade. Eu vou ler aqui o prefácio para que fique bem claro, né, por que Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele inclui, né, no prefácio a mensagem do Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós homens, unis para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes,
e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então esse prefácio define muito bem a razão do Evangelho segundo o Espiritismo.